viajar através do período mais agitado e emocionante da história da humanidade, o século XX. São 5 programas que relembram e explicam os acontecimentos mais importantes dos últimos 100 anos. Vamos rever as grandes descobertas, as guerras e as revoluções, as grandes catástrofes e a evolução dos costumes da Belle Époque aos tempos atuais. O século XX começa com a morte de uma rainha que deu nome a uma era, Vitória, e com o pesadelo da Primeira Guerra Mundial. Os comunistas chegam ao poder na Rússia e nos Estados Unidos, um terremoto devastador destrói a cidade de São Francisco. É o início também de um extraordinário século de inovações. 8 de fevereiro de 1900. A Eastman Kodak Company apresenta ao mundo uma simples câmera de caixa de papelão. Ela foi chamada Brownie em homenagem a um duende popular dos livros infantis. Manejar a nova máquina era tão fácil que qualquer criança podia tirar uma boa fotografia, dizia a propaganda. Desde que foi inventada em 1839 pelo francês Louis Daguerre, a fotografia era um processo trabalhoso, demorado e caro para a maioria. O daguerreótipo, como ficou conhecido, produzia imagens positivas impressas em placas de cobre cobertas por prata. Para que o trabalho saísse razoável, o personagem tinha de posar imóvel por até 20 minutos. Qualquer movimento manchava a foto. Mais tarde, foi inventado o colódio, processo de placa molhada que produzia um negativo, permitindo reproduzir várias cópias. Essa novidade tirou a fotografia do estúdio. Tendas se espalharam por praias e parques. As fotos eram reveladas ali mesmo. Em Nova York, surgiu uma galeria com fotos de personalidades. Cenas de guerra começaram a ser estampadas. No final do século, apareceu o rolo de filme criado por George Eastman, seguido pela câmera de caixa, a Kodak. Ela custava $25 e deveria ser mandada para a fábrica, que revelava o filme e recarregava a máquina, devolvendo-a pronta para novas fotos. A Brownie, apresentada em fevereiro de 1900, revolucionou o processo e popularizou a fotografia. Era uma caixinha de papelão com um carregador de filmes de madeira e custava somente $1. O sucesso foi tão grande que a Kodak manteve o nome Brownie em mais de 100 modelos até a década de 80. De janeiro de 1901. Os sinos badalavam tristemente na Grã-Bretanha, mas as implicações puderam ser sentidas em todo o mundo. A rainha Vitória, de 82 anos, tinha morrido. Com ela, morria uma era. Vitória tinha ficado 63 anos no trono, o mais longo governo da Inglaterra. Durante seu reinado, o Império Britânico cresceu tanto que nele o sol nunca se punha. Vitória assumiu o trono com 18 anos, após a morte do rei William IV em 1837. 2 anos depois, se casou com o príncipe Albert. A viuvez em 1861, ela carregou para o resto da vida, embora não perdesse a energia. O imperialismo britânico do século XIX, em boa parte, se deveu mais à rainha do que a seus primeiros ministros. Seus 9 filhos se entrelaçaram com famílias reais da Europa, facilitando as relações diplomáticas da Grã-Bretanha. O funeral da rainha Vitória foi uma das últimas ocasiões em que quase todas as coroas da Europa estiveram juntas.
11 de dezembro de 1901. Guilherme Marconi, poucos anos depois da invenção do telégrafo sem fio, conseguiu enviar mensagem por ondas de rádio desde Cornwall, na Inglaterra, até Newfoundland, no Canadá. Marconi, um engenheiro italiano, encontrou na Grã-Bretanha espaço para suas pesquisas e criatividade. A ideia de manter comunicação entre navios e o continente atraiu o interesse da Marinha Mercante e do governo britânico. Depois de alguns avanços e fracassos, uma pipa ligada a uma antena foi empinada a 400 metros de altura na costa americana. Ela captou os sinais emitidos na Inglaterra.